Bom dia, tudo bem? Vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, sexta-feira, 17 de abril de 2020, 25º dia da nossa quarentena espiritual. Hoje nós vamos tratar do quinto encontro de Jesus. Com quem teria sido, né? Diz aí que foi com os outros apóstolos. O texto chave para nós é o de Lucas 24:36, que diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Vamos orar, preparar os nossos corações para o estudo da palavra. Letícia, ora para nós. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer pelo estudo que nós vamos ter agora. Quero te pedir que o Senhor esteja com todas as famílias e que o Senhor cuide da nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Diz assim a partir do verso 36. Veja que o capítulo 24 inicia falando da ressurreição de Jesus. No versículo 13 fala dos discípulos de Emaús, nós vimos ontem. E agora, dando sequência, versículo 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até aqui, versículo 45. Então, depois do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, aqueles discípulos voltam rapidamente ou imediatamente para Jerusalém para contar aos discípulos, aqueles que viriam ser depois no livro de Atos, chamados de apóstolos. Versículo 35 diz que então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse é o versículo que faz a transição para o nosso de hoje, versículo 36, falavam ainda estas coisas, o que? Os dois discípulos de Emaús estão contando o que aconteceu com eles, como Jesus se deu a conhecer a eles, e diz aí que foi próximo do partir do pão. E algo interessante aqui, nós devemos prestar atenção, porque o versículo 35 e 36, ele faz a ligação temática do assunto entre o encontro que Jesus teve com os discípulos de Emaús e o encontro que Jesus haveria de ter com os demais discípulos, com os outros discípulos. E preste atenção, nós precisamos olhar atentamente para o versículo 35. Se você ainda não abriu sua Bíblia, abra rapidamente Lucas 24:35, porque sem esses detalhes é difícil nós compreendermos o que realmente a palavra está passando aqui para nós. Preste bastante atenção no versículo 35, porque a ênfase não está no detalhe de que foi na hora em que eles comiam, ou o que eles comiam. Será que seria pão? O que será que eles estão comendo, partindo do pão? Mas a ênfase está em como fora que Jesus deu entendimento a eles quando eles estavam assentados à mesa comendo. Estou dizendo isso porque alguém pode ler o versículo 35 e pensar assim: olha, a ênfase está lá em que Jesus se deu a conhecer no partir do pão. Sim, Jesus se deu a conhecer nesse momento, mas não através desse momento. Foi através do que os próprios discípulos mesmos disseram, os dois lá de Emaús, no versículo 32 do contexto.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Portanto, o diferencial aqui, o que eu quero frisar, enfatizar, não é se foi na mesa enquanto ceavam, se estavam partindo ou não o pão, o que eles estavam comendo, mas enquanto eles estavam comendo, que eles reconheceram, isso só foi possível porque Jesus havia exposto as Escrituras a eles. E foi naquele momento que Jesus desapareceu da frente deles que eles entenderam no coração que Jesus expôs as Escrituras para eles. Portanto, o ponto crucial, diferencial, que nós precisamos entender, e é a transição, inclusive, para aquilo que Jesus vai conversar com os seus discípulos, agora a partir do versículo 36. Então, o diferencial para alguém crer é a palavra de Deus, são as Escrituras, é o livro santo de Deus, é o contato com a Bíblia hoje. Para alguém reconhecer Jesus, precisa ouvir ou ler, saber sobre as Escrituras. E por que eu estou trazendo essa ideia? Porque conforme nós lemos no texto de hoje, não adiantou Jesus mostrar sinais para os seus discípulos. Eu não sei se você percebeu isso. Obviamente, Jesus quis mostrar, através dos sinais em seu corpo, que definitivamente a fé não viria por sinais. Porque alguém pode estar pensando: olha, mostrou os sinais, mostrou as mãos, mostrou os pés, e aí eles tiveram fé. Não tiveram fé vendo isso. Então, a ideia, o ponto de ligação dos discípulos de Emaús com os outros discípulos aqui, é que a fé vem pela exposição da palavra de Deus, das Escrituras, não por visões, revelações, sonhos ou sinais, porque Jesus está fazendo sinais aqui para os discípulos. E assim como foi lá com os discípulos de Emaús, precisou expor as Escrituras para que eles se entendessem, para que abrisse a mente, abrisse o coração deles. Os sinais apenas confirmam a fé que nós já temos, mas não atribuem fé a alguém. A fé é concedida exclusivamente pelo Espírito Santo através da palavra, da exposição da palavra. Guarde isso. Alguém recebe fé para aceitar a Jesus depois de ouvir, mesmo que seja um versículo da Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Então a fé dada pelo Espírito Santo, ela vem pelo ouvir, ou por ler. O que? A palavra de Deus. E os versículos 14 a 15 do mesmo Romanos 10, diz que como crerão, como alguém vai crer se não há quem pregue, que não há quem exponha as Escrituras? E aí no versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, não bastou Jesus no versículo 40, acompanha aí, mostrar as suas mãos e os seus pés. Aliás, João, capítulo 20, versículo 20, que é o paralelo desse texto, diz que Jesus mostrou até a lateral do corpo, onde foi perfurado pela lança. Não bastou Jesus mostrar as mãos e os pés marcados. Eram sinais. Não bastou e nem aguçaria a fé daqueles discípulos, ou despertaria fé e crença neles, apalparem, tocarem, verificarem em Jesus, porque seria um sinal. Veja que interessante, diante de todos esses sinais que Jesus apresentou, até o sinal de comer com eles, porque o Espírito não conseguiria, se é Espírito, não tem matéria, não conseguiria nem pegar o peixe ou o favo de mel ali, passaria pela imagem, né, do Espírito ali. Mas Jesus, até esse sinal deu, e mesmo assim, em nenhum momento eles revelaram fé. Assim como os discípulos lá de Emaús, só quando foi exposta as Escrituras a eles. Veja no versículo 37 do nosso texto. Eles estavam atemorizados, pensando que estavam vendo um espírito, porque Jesus apareceu no meio deles, né? E diz João, capítulo 20, que as portas estavam trancadas. Eles falam: deve ser um fantasma, um espírito. Depois outro sinal, como eu disse: toca a minha mão, pode tocar os pés onde foram encravados, os cravos. João 20 diz: verifica a lateral aqui, veja, a lança foi traspassada aqui. E diz o texto que eles ainda continuavam sem crer. Olha o versículo 41, depois de mostrar esses sinais,
E por não acreditarem, eles ainda não acreditaram. Nem depois que comeram com Jesus o peixe. Porque senão teria sido dito a nós, mas não é dito, então passaram a crer. Isso só é dito mais à frente. Nós só veremos a fé deles em ação quando houve a exposição das Escrituras. Por isso eu li os versículos 44 e 45 também. Porque diz lá que Jesus passou a falar sobre a lei de Moisés, sobre os profetas, sobre os salmos. E então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Aí eles passaram a crer. O que eu quero aplicar para nós hoje? O que eu quero dizer com isso? Ligando esses dois textos, esses dois encontros. Os dois encontros são marcados pela presença da palavra, das Escrituras. O que seria para nós hoje a Bíblia. Para que então o Espírito Santo haja com fé enquanto nós ouvimos ou lemos as Escrituras. Essas duas classes, os dois discípulos de Emaús e os outros discípulos, só tiveram suas mentes abertas após a exposição das Escrituras. Então, guarde isso. Nós temos necessidade constante de sermos ou recebermos entendimento, recebermos sabedoria, discernimento espiritual, mediante exclusivamente a leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais sabedoria teremos, mais discernimento espiritual teremos, mais entendimento das coisas espirituais nós teremos. Do contrário, também é verdadeiro. E aí sim nós estaremos cheios de Espírito Santo. Há um modo do meio pseudo-evangélico de hoje de dizer que estar cheio do Espírito Santo é ter o segundo batismo, é falar em línguas, porque há uma disputa para ver quem é mais espiritual, como se isso fosse algo espiritual, disputar. E quando você conversa com essas pessoas, elas não sabem nada de Bíblia. Conhecem alguns textos decorados para usar a seu favor e qualificar ou adequar ao seu modo de vida. Essas pessoas clamam por curas, por milagres, por sinais, como se a fé delas não bastasse nunca, não satisfizesse nunca. E buscam sinais, milagres, para comprovar a existência de Deus. Nós não precisamos disso. São pessoas que ultimamente têm preferido revelação, visões, sonhos à Escritura. A Bíblia é colocada de lado. Vale mais o sonho que a pessoa teve, a revelação, a visão, que nem é de Deus, mas ela diz que é, e a Bíblia vai sendo colocada de lado. Existem movimentos evangélicos que nem leem mais a Bíblia e acham insuficientes, a ponto de um apóstolo, que nem existe mais, receber novas revelações. Então, prova falta de discernimento espiritual. São as mesmas pessoas que vão estar em crise, são as mesmas pessoas que estão com o coração vendados, estão entristecidos, estão como os apóstolos estavam aqui, os discípulos na época, apavorados, perturbados, Jesus diz aqui, perturbados, versículo 38, com dúvidas nos seus corações, não têm certeza nem da salvação. Pergunte a essas pessoas. Quer ser espiritual? Leia a Bíblia. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5, a partir do versículo 18 até o 21, fala: enchei-vos do Espírito. Quer ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que é dita no versículo 18 de Efésios 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Palavra de Deus, lê a Bíblia. Quer ser cheio do Espírito, lê a Bíblia. Quer ter discernimento espiritual, sabedoria, ler a Bíblia. Pode ser, guarde isso, pode ser que você leia muito a Bíblia e ainda não compreenda, porque o Espírito Santo ainda tem que agir. Mas naquele a quem o Espírito Santo agir, quanto mais ele ler a palavra de Deus e se inspirar nas Escrituras, mais discernimento, mais sabedoria, mais entendimento espiritual ele terá. E é isso que nós vemos nessa quinta aparição do Jesus ressurreto. Jesus tem um encontro com os discípulos, eles ainda estão com medo, eles ainda estão receosos, eles estão perturbados, com dúvidas no coração. Jesus faz sinais, toca em mim, verifica aí, mas não adianta sinais. Porque a fé não vem através de sinais, de visões, de revelações, de prodígios. A fé vem pela palavra.
aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Tomara o Senhor fale ao meu e ao seu coração para que nós aprendamos cada vez mais e sejamos mais sábios através das Escrituras, não do nosso conhecimento. E aí vençamos as provações, tentações, dificuldades. É esse o encontro que o Senhor quer ter conosco, através da palavra dele. Não fique esperando grandes sinais. Já foram dados tantos sinais, e ainda assim, naquela época, os próprios discípulos não creram. Não é isso que nos dá a fé. É o Espírito Santo através da exposição das Escrituras. A Escritura está sendo exposta mais uma vez hoje. Tomara o Espírito Santo tenha falado ao meu e ao seu coração. Há um hino nos nossos cenários, 351, que diz: belas palavras de vida. Alguns irmãos, amigos, parentes, eu sei que conhecem, cantem conosco aí na sua casa mesmo. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Elas narram tudo o que Cristo fez. Como Jesus narrou aí, né, começando por Moisés, passando pelos profetas, pelos salmos, no versículo 44 que nós lemos. Narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vidas, elas é que nos trazem alegria, fé, esperança. Cante conosco e alegre seu coração. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida, quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica, que nos purifica, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Pai, deixou a tua palavra, ó Pai, escrita para nós, ó Deus, para nos inspirar, ó Deus, para nos orientar, ó Pai, enquanto estivéssemos aqui, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque nós cremos, ó Pai, que foi o Senhor, ó Pai, que inspirou pessoas para escrevê-lo, ó Deus, e hoje, ó Pai, nós podemos nos refugiar nelas, ó Deus. Obrigada porque o Senhor fala conosco, ó Deus, obrigada pela tua palavra trazida aos nossos corações, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos um dia, ó Pai, debaixo da tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.